Enquanto as crianças saem, queridos irmãos, eu quero agradecer a oportunidade de poder voltar ao púlpito e ministrar a palavra do Senhor para os irmãos. Essas últimas 3 semanas têm sido semanas de provação, de saúde na nossa casa, e Séfora acabou contraindo uma Covid que trouxe algumas complicações respiratórias para ela. Depois eu tive alguns problemas nesse meu olho esquerdo, ainda estou em tratamento, da razão porque eu vou evitar cumprimentar os irmãos, apertar a mão e abraçá-los. Eu estou fazendo um tratamento nesse olho, e nesse meio de tratamento alguma imunidade deve ter baixado, e eu peguei uma infecção um pouco mais resistente, e por isso fiquei ausente alguns dias do trabalho lá em São Paulo e também aqui do culto. Agradeço muito a Deus pela oportunidade de poder estar aqui e também pela oportunidade de ministrar a palavra do Senhor aos irmãos. As orações que os irmãos fizeram certamente foram ouvidas, e Deus tem sido bom para conosco e tem nos recuperado a saúde, graças ao Senhor. Eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 18 ao verso 21. 2 Coríntios 18, 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 ao verso 21. Enquanto você abre a palavra do Senhor, deixe-me lhe dizer, nos últimos 10 dias, todos nós temos sido surpreendidos mais uma vez com a eclosão de um conflito que, de alguma maneira, já estava latente no cenário mundial entre o Irã e Israel, e também agora com o envolvimento dos Estados Unidos. Ontem à noite, enquanto estávamos em casa, certamente vendo a agonia do Fluminense para virar aquele jogo, e todos nós, botafoguenses, flamenguistas, e todos torcendo para que isso acontecesse, afinal de contas somos brasileiros, fomos surpreendidos por aquele ataque às usinas nucleares do Irã, e que estava em mente, previsto, mas não para aquele momento. E a partir dali uma série de especialistas, analistas de guerra, começaram a conjecturar, prever quais seriam os próximos passos. E sempre o tema da diplomacia e da guerra estava presente nas falas desses analistas. E alguns disseram, quando a guerra não resolve, só a diplomacia resolve. Outros afirmavam que a diplomacia havia sido jogada para o alto, porque a guerra havia prevalecido. Mas há um ponto de vista que me chamou muita atenção, quando um dos comentaristas disse que a diplomacia e a guerra são faces da mesma moeda. Esse ponto de vista bem peculiar me chamou muita atenção, porque normalmente nós somos ensinados que quando a conversa não resolve, se parte para a briga, ou quando a briga não consegue se vencer, então tem que se sentar para conversar. Isso tanto nas relações sociais, familiares às vezes, como também nos grandes conflitos geopolíticos que nós presenciamos. E de fato, quando você vê dessa perspectiva, você percebe que a diplomacia e a guerra são realmente faces da mesma moeda. Porque quando a diplomacia não é capaz de conciliar interesses divergentes, que a briga se estabelece para prevalecer um sobre o outro. Mas, por outro lado, quando essa tentativa de prevalecer, de vencer, de impor a sua vontade, os seus interesses, os seus direitos sobre o outro, é aí que, para não ficar numa guerra interminável, as pessoas têm que sentar e conversar. As pessoas têm que conversar e tentar conciliar se o meu interesse e o interesse do outro podem ser flexibilizados a ponto de encaixarem e todos ficarem satisfeitos. Isso, obviamente, é muito complexo entre duas pessoas, entre várias pessoas, e muito mais complexo entre nações. Por isso que a diplomacia entre países exige muito tempo, muitas conversas, idas e vindas, atitudes que muitas vezes parecem contraditórias, até que, enfim, um acordo minimamente possível se chega a acontecer. Alguns dizem que, para que isso aconteça, algumas coisas têm que ficar claras na mente daqueles que
vão negociar. A primeira delas é: o que significa vencer para mim? Segundo, o que eu estou disposto a perder para ganhar? Terceiro, até onde eu tenho direito e desejo de exigir do outro? Essas perguntas não são fáceis de resolver nem entre duas pessoas, imagine entre duas nações. Nesse texto que nós lemos, no entanto, Jesus, inspirando pelo seu espírito o apóstolo Paulo, fala de um ministério que tem a ver sim com diplomacia, mas também tem a ver com guerra, e que ele chama de ministério da reconciliação. Vamos ler e você vai entender melhor onde eu quero chegar com essa mensagem de hoje pela manhã. Diz assim a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 em diante. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus, pois aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Vamos orar ainda pedindo a iluminação do Espírito Santo de Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome pelo privilégio de estar aqui, poder Te adorar, Te exaltar, Te bendizer o nome, Te oferecer o nosso culto, ó Deus, que somos devedores como criaturas feitas à Tua imagem, mas que somos muito mais do que isso, somos privilegiados pelo reconhecimento que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Senhor e o nosso Pai, e que como filhos e filhas Tuas aqui estamos para Te oferecer aquilo que Te é devido, que nos é devido, e aquilo que Te honra, Te glorifica. Por isso, ó Deus, queremos Te agradecer pelas expressões do Teu povo, quando louvamos o Teu nome, quando Te agradecemos, quando Te exaltamos o nome, quando dizemos, ó Pai, que Tu és bom, que Tu és misericordioso, que Tu nos perdoa dos nossos pecados, por meio de louvores, de orações. E agora, Pai, que acabamos de ler a Tua palavra, vamos ouvir a Tua voz, pedimos que o Senhor fale sim conosco, que o Senhor ministre ao nosso coração, que o Senhor, ó Deus, nos esclareça a Tua palavra, e pelo Teu Espírito Santo fique claro ao nosso coração aquilo que Tu tens como mensagem para nós nesta manhã, pois é assim que nós Te oramos e Te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, quando nós olhamos esse texto do apóstolo Paulo, não nos fica muito claro o contexto, e por isso eu gostaria de esclarecer para os irmãos. Paulo havia plantado aquela igreja na região da Acaia, que hoje é parte na Grécia, parte na Macedônia. E aquela região era uma região muito importante para o comércio da época. Ainda hoje, quando você vai a Corinto, tem um canal chamado Canal de Corinto, que liga dois mares importantes daquela região, o Mar Jônico e o Mar Egeu. E quando você passa por aquele canal, todo o transporte que era feito, em certo sentido, da Turquia atual para a Grécia, das regiões que hoje são conhecidas como mediterrâneas, para a Europa ocidental, passava por aquele canal. Corinto, portanto, era uma cidade rica, próspera, com um comércio muito forte e, consequentemente, não apenas de produtos e serviços, mas principalmente de ideias. Porque pessoas circulavam ali, interagiam umas com as outras, era comum que ideias religiosas, filosóficas, pensamentos políticos e de toda ordem convivessem ali, formando uma espécie de caldo cultural. Paulo chega naquela igreja, aquela igreja é plantada, e Paulo passa ali o segundo período mais longo do seu ministério no mesmo lugar.
O recordista é o tempo que Paulo passa em Éfeso, quase 3 anos. Mas em Corinto ele passa 18 meses, o que para o apóstolo Paulo era um recorde muito grande, porque normalmente ele passava pouco tempo, plantava a igreja e ia para outro lugar, deixando lá os presbíteros da igreja, algum companheiro de ministério para continuar o serviço do Senhor. Ali Paulo passa 1 ano e 6 meses, 18 meses, e cria um afeiçoamento muito forte com aquela igreja. Era a igreja do coração de Paulo. É verdade que havia outras igrejas muito próximas do coração de Paulo, como a igreja de Filipos, como a igreja de Éfeso, mas Corinto, por ser uma igreja desafiadora, com tantos dons, com tantas bênçãos, com tantos talentos, mas ao mesmo tempo com tantos problemas, com tantas divisões, com tantos problemas de ordem moral e ética, fazia com que o apóstolo Paulo se dedicasse àquela igreja de maneira muito especial, e com isso o afeto de um pai que vê o filho crescendo, com seus problemas próprios, mas vê-lo crescendo, acabava se tornando a característica da relação de Paulo com aquela igreja. Ele escreve a sua primeira carta, que você conhece, que é uma carta em que Paulo vai pontualmente corrigindo problemas. Tinha chegado a ele o relato de uma irmã chamada Chloe, que chegou até ele e disse: olha, na igreja está acontecendo isso, e Paulo escreve acerca da divisão, acerca das imoralidades, acerca de tudo aquilo que na igreja de Corinto estava errado. Paulo escreve aquela carta. Depois ele vai para Éfeso, e ali, durante o período que ele está em Éfeso, ele toma conhecimento que algumas coisas boas haviam acontecido em Corinto, alguns arrependimentos e algumas mudanças haviam acontecido, mas outras ainda precisavam ser corrigidas. Ele então volta a Corinto numa viagem rápida, mas aquela viagem não foi agradável ao apóstolo Paulo, porque parece que por conta do tempo que ele havia ficado em Éfeso, aquela igreja em Corinto havia começado a questionar a autoridade de Paulo como pastor daquela igreja e como apóstolo do Senhor Jesus. Paulo então escreve uma carta que ele diz que escreveu com lágrimas, e essa carta com lágrimas é uma carta em que ele aborda e precisa abordar com muito peso do coração a sua autoridade apostólica, falando o óbvio para aquela igreja, que a sua ausência física não representava a fraqueza espiritual dele, porque a palavra dele era a palavra de um embaixador de Cristo. É nesse ponto que chega aqui no capítulo 5 do apóstolo Paulo, a necessidade dele falar do zelo apostólico dele, que você encontra do verso 11 até o verso 17, que antecede ao texto que nós lemos. É dentro dessa perspectiva em que Paulo precisa defender o óbvio, que ele era apóstolo de Cristo, que ele tinha autoridade sobre a igreja de Corinto, e que aqueles irmãos que estavam questionando deveriam compreender o ministério dele, que ele então explica que ministério é esse, e ele chama de ministério de reconciliação. De fato, quando o apóstolo Paulo explica isso, ele está explicando não apenas o ministério dele, como se ele tivesse criado o ministério, mas ele estava explicando o ministério que ele imitava de alguém. E o ministério de quem ele imitava era o ministério do próprio Cristo. Nesse texto ele fala do ministério de Cristo, do ministério dele e do ministério que cada irmão daquela igreja em Corinto deveria ter, e que ele chama de ministério da reconciliação. Se você voltar os olhos para o texto, você vê que ele começa com uma frase. Ele diz assim: ora, tudo provém de Deus. Ele está se referindo a esse ministério que Deus havia dado ao próprio Cristo, a ele e àquela igreja em Corinto. Esse tudo provém de Cristo, ou de Deus, significava que Paulo reconhecia que ele não tinha começado nada, que ele não tinha sido o autor de nada, que ele não era o criador ou o inventor de algum tipo de ministério que agora a igreja de Corinto era convidada a compreender melhor. Pelo contrário, ele entendia que tudo aquilo que ele fazia provinha de Cristo, provinha de Deus, porque em Cristo já havia sido feito. Ele era, portanto, um continuador da obra de Cristo naquela igreja. E o que é esta obra? Ele explica. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Esta é a obra que Paulo estava imitando, e que era uma obra baseada no que Deus havia feito com Cristo. Mas tem uma característica que é curiosa.
Dentro desse contexto de paz e guerra, de guerra e diplomacia, veja que aqui não existe, na afirmativa de Paulo, um argumento em favor de Cristo ter vencido na guerra espiritual contra o homem, mas que Cristo, ou que o Pai, reconciliou consigo mesmo, propôs paz, propôs reconciliação, sem nem mesmo resolver a questão da guerra da parte do homem, sem nem mesmo o homem resolver a guerra com Deus. Ele propõe a reconciliação a priori. Obviamente que quem está necessitado de reconciliação é porque está em guerra. E Paulo explica isso lá em Efésios, quando diz que nós éramos, por natureza, inimigos de Deus. Significa que a separação que havia entre nós e Deus, provocada por nós, clamava por uma guerra interminável entre Deus e o homem, Deus por ser justo e santo, sem poder flexibilizar essa posição, e o homem por ser pecador, sem conseguir mudar a sua posição de rebeldia, porque é uma questão de natureza. Essa exigência para que ou uma guerra interminável acontecesse, ou uma paz fosse proposta, é o que está por trás da ideia de que Deus propôs uma reconciliação em Cristo. E essa reconciliação em Cristo teve um preço, e um preço muito alto. Em qualquer reconciliação, uma parte tem que ceder, outra parte tem que ceder, para que um denominador comum seja alcançado. Na reconciliação de Deus o Pai com o homem pecador, quem cedeu foi Deus. E o fez de maneira absoluta, quando deu o seu Filho em favor de nós. É justamente isso que Paulo termina quando chega no versículo 21 e diz assim: aquele que não conheceu o pecado, que é o próprio Deus, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. A reconciliação de Deus com o homem coloca sobre Deus e não sobre o homem, sobre Deus, mesmo sendo o homem culpado, sobre Deus, mesmo sendo o homem aquele que não busca Deus, sobre Deus o peso da reconciliação. E é isso que Paulo chama de ministério da reconciliação. Um serviço, a palavra ministério aqui é a palavra diaconia, que é traduzida em outros textos do Novo Testamento por serviço. O Deus Todo-Poderoso, Santo, o Deus que cede, não no sentido de deixar de ser santo, mas de imputar sobre nós o nosso pecado, ele o faz propondo um serviço que ele oferece ao homem, e esse serviço é um serviço de reconciliação. É como se o mais forte propusesse paz para o mais fraco, que não poderia de maneira alguma ganhar a guerra. Perceba como é diferente do contexto das nossas guerras domésticas. Perceba como é diferente o contexto das nossas guerras sociais. Perceba como é diferente o contexto das guerras geopolíticas, em que o mais forte impõe a sua vontade, seja pela via da diplomacia, e quando a diplomacia não tem solução, pela via da guerra. Aqui é o contrário. A graça que está contida no ministério da reconciliação é que nós não recebemos o que merecemos, mas recebemos a graça que precisamos para nos reconciliar com quem de fato tem todo o direito de nos punir pelo nosso pecado. Paulo diz que isso tudo provém de Deus de uma maneira enigmática, de uma maneira misteriosa, porque ele é contra o senso da lógica normal do ser humano. Quando a gente tem razão, a gente não abre mão da razão. Quando a gente tem direito, tudo nos ensina a exigir os nossos direitos. Quando o outro nos ofende, nós esperamos que o outro se arrependa e nos busque na reconciliação. Deus faz o contrário. Ofendido, é Ele quem busca a reconciliação. Sendo o mais forte, é Ele que propõe a reconciliação. Sendo aquele que tem direito de punir diante do mal feito, é Ele que absolve, perdoando, e a preço muito alto, porque o texto diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o puniu
o fez pecado por nós, é Ele que propõe essa reconciliação para que fôssemos feitos justiça de Deus. Paulo diz que por causa disso, Ele, não apenas Deus, mas Ele recebeu também esse ministério, e o ministério da reconciliação. Lembre do contexto, era uma igreja que Paulo havia iniciado, era uma igreja que Paulo havia servido, era uma igreja que agora Paulo continuava servindo, mas que eventualmente uma ou outra pessoa questionavam a autoridade do apóstolo Paulo, e ao invés de Paulo vir com a punição que eventualmente, a disciplina que eventualmente aquela igreja mereceria por questionar a sua autoridade apostólica, nós não estamos falando de um pastor normal, simples, mas de um apóstolo de Cristo que fundara aquela igreja, que tinha autoridade de falar em nome de Cristo, como aquele que recebera a doutrina dos apóstolos, a autoridade apostólica, que havia tido um encontro com Cristo no caminho de Damasco. Ao invés de ele fazer isso, ele pastoreia, ele perdoa, ele reconcilia, semelhantemente ao que Cristo foi instrumento de Deus para fazer com todo ser humano pecador. Por isso que ele diz assim, que ele nos deu o ministério da reconciliação. E explica o que é que significa isso no verso 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra, a mensagem da reconciliação. E aí ele diz, por isso somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. O embaixador não representa a si mesmo. O embaixador representa a autoridade que o comissionou com esse ministério. Qualquer embaixador de qualquer estado precisa, ao chegar, por exemplo, naquele estado em que ele vai representar, apresentar uma carta de credenciamento. Ali, a autoridade que o envia o identifica e diz que ele está plenamente capaz de representar os interesses do estado de origem àquele estado que o recebe. E aquela carta de credenciamento é recebida pelo estado que está recebendo aquele embaixador, como se estivesse recebendo uma visita do próprio chefe do estado original, com toda a autoridade, com toda a pompa, com toda a circunstância. Por isso que o embaixador não representa a si mesmo. O embaixador representa aquele que o enviou. Não apenas em termos de autoridade, mas em termos de postura. E há três coisas que o embaixador precisa cuidar: a motivação do seu ministério, a mensagem do seu ministério e o comportamento do seu ministério. Porque tudo aquilo que ele falar e fizer representa aquele que o enviou. E é nesse sentido que Paulo diz assim, ele nos deu o ministério da reconciliação. Paulo tinha consciência que não representava a si mesmo. Paulo tinha consciência de que a mensagem que ele falaria para os coríntios, escrevendo aquela carta, deveria ser a mensagem que o próprio Deus escreveria se pudesse Ele mesmo, diretamente, ministrar ao coração daquelas pessoas. Paulo tem consciência de que ele deve comportar-se como se Cristo estivesse ali no lugar dele. E quando ele cuida da motivação, de não representar a si mesmo, de ser apenas aquele que fala e se comporta como aquele que o enviou, de ter uma mensagem centrada na mensagem do próprio Cristo, uma mensagem que nós chamaríamos hoje de cristocêntrica, de não mercadejar a palavra, não torcer a palavra, não colocar suas opiniões à revelia da palavra. E quando ele tem consciência do comportamento que ele precisa ter, da atitude que ele precisa ter como embaixador, para bem honrar aquele que o enviou, Paulo diz, é por isso que eu me considero embaixador em Cristo. Mas ele tem um terceiro aspecto que chama muita atenção, é que ele não apenas considera o ministério da reconciliação que Cristo fez em nome do Pai, quando aqui estava. Lembra que ele falava, as minhas palavras não são minhas, mas aquelas que o Pai me enviou. A minha vontade não é minha, eu não vim de modo próprio, mas foi o Pai que me enviou. Quem vê o Pai, quem me vê ao Pai, e assim por diante. Paulo também falava de si, e agora ele apontava para aquela igreja.
E aí ele diz assim, ele nos confiou, verso 19, ele nos deu, verso 18, o ministério da reconciliação. Ele nos confiou a palavra da reconciliação. E na primeira pessoa do plural, reconhecendo que todos ali eram iguais nesse ministério, ele diz: de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Não era apenas Paulo, não era antes de Paulo apenas Cristo, mas era cada um daqueles irmãos em Corinto. E no que constituía esse ministério da reconciliação? Numa imitação cabal, completa, do que Cristo faria e do que Paulo estava fazendo. Lembra que em algum momento, quando Paulo quis exortar aqueles irmãos a fazerem a coisa correta, ele diz assim: sede meus imitadores. E ele faz uma relação: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. É exatamente essa ideia que Paulo está expressando aqui. Que a maneira como aquela igreja deveria agir era a maneira como Paulo estava agindo, que por sua vez era a maneira como Cristo estava agindo, mas com algumas pequenas diferenças. Em Cristo, Deus propôs a imputação da justiça divina ao coração humano. Nós não podemos fazer isso, porque não temos justiça própria. Nós podemos proclamar isso. E por isso ele nos deu a palavra da reconciliação. E qual é a palavra da reconciliação, se não dizer àqueles nossos vizinhos, colegas de trabalho, pessoas com quem nós convivemos, que os pecados de cada um deles, assim como os nossos, podem ser perdoados porque já foram imputados a Cristo. E não há nada que precisa ser feito por eles a não ser confiar nessa verdade. Livrando-se completamente do peso de uma justiça própria, de boas obras, de tentativas de autopunições, de penitências que não levam a nada, porque não conduzem um homem a Cristo. Porque nessa guerra o homem sempre está batalhando contra Deus. É Deus que propõe a reconciliação, a paz que estava em Cristo. Então não temos o poder de expiar pecados, de imputar pecados, mas temos o poder de pregar que esses pecados já foram imputados em Cristo Jesus. Por isso Deus nos deu a palavra. Queridos, que privilégio é você fazer parte desse corpo diplomático de Deus no mundo. Você não é o embaixador mor, o principal embaixador é Cristo, mas você é um cônsul. Você faz parte de um corpo diplomático que é a Igreja de Cristo neste mundo. A Bíblia diz aqui que ele reconciliou consigo o mundo, não no sentido das crenças, dos valores, não no sentido dos princípios que são opostos a Deus, mas das pessoas que estão no mundo. É nesse sentido que João 3,16 precisa ser lido, porque Deus amou o mundo, as pessoas que estão no mundo, de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu amo, quando eu proponho a palavra da reconciliação, quando eu cuido da minha mensagem, quando eu penso na minha motivação de não representar a mim mesmo, quando eu penso no meu comportamento, eu estou sinalizando para as pessoas: eu represento a Cristo na terra. Que grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo que grande privilégio. Perceba, nós representamos muitas vezes pessoas e ideias que vez por outra precisamos reconsiderar se continuaremos representando ou não. Há embaixadores de marca no marketing atual que se utilizam das suas roupas, das suas palavras, das suas redes sociais para se identificarem com alguma marca comercial. Mas em algum momento essa marca comercial resolve que aquele embaixador não está se comportando bem, não está sendo condizente, aderente com os princípios daquela marca, e ela descredencia, rompe o contrato, porque aquele embaixador está envergonhando os princípios daquela marca, não mais representa os valores daquela empresa, daquela instituição. Deus, no entanto, quando nós nos comportamos mal,
quando não somos aderentes, quando não somos fiéis à marca, que é a marca de Cristo em nós, Ele não nos descredencia, Ele nos corrige, Ele nos lembra, como está sendo lembrado agora, quem nós representamos no mundo, que valores, que crenças, que princípios, que ideias, que propostas de reconciliação nós representamos no mundo. E isso nos dá direito de continuar representando-o no mundo. Por falar em representação, eu encerro a minha fala lembrando que naquele momento crucial em que a igreja estava se expandindo debaixo de uma grande expansão e também de uma grande perseguição, depois da morte do diácono Estevão, do evangelista Estevão, eles foram subindo por esta costa do mar Mediterrâneo, na Terra Santa, até chegarem numa cidade da Síria chamada Antioquia. Aquela cidade iria ser conhecida como a primeira cidade cosmopolita do ponto de vista da formação da igreja, primeira cidade multicultural, primeira igreja multicultural que haveria de enviar Paulo, Barnabé e tantos outros missionários para a expansão entre os gentios. Mas diz o texto, lá no finalzinho do capítulo 11 do livro de Atos, que quando Barnabé chega ali para ver o que estava acontecendo, ele se alegra com a graça de Deus o que estava ocorrendo, porque gentios e judeus estavam se convertendo ao evangelho. Ele discipula aqueles irmãos, depois vai buscar Paulo na cidade de Tarso para ajudá-lo. Uma equipe pastoral se forma ali, e há um comentário do autor Lucas, o autor de Atos, Lucas, ali diz assim: e pela primeira vez aqueles irmãos foram conhecidos como cristãos. A palavra cristianoi, os comentaristas se dividem ao explicar o seu significado. Alguns dizem que é pequeno Cristo, mas não no sentido positivo, no sentido negativo, porque talvez as pessoas estavam olhando e dizendo assim: olha só, querem ser igualzinho a Cristo. Outros dizem que não. A identificação deles se verem como pequenos cristos surge da igreja, quando eles compreendem que o ministério de Cristo seria continuado na terra, não apenas por meio dos apóstolos, não apenas por meio de Barnabé e do apóstolo Paulo, que havia acabado de chegar para doutriná-los, mas que à medida que eles conheciam a verdade e eram ensinados pela verdade, eles também eram pequenos cristos, emissários de Cristo, embaixadores de Cristo. Veja como ali, pela primeira vez, eles identificaram-se com Cristo perfeitamente. Eles perceberam que era impossível crer em Cristo e não ser de Cristo. E era impossível não ser de Cristo, e não ser embaixador dele na terra. Em tempos de guerra e de paz, a guerra já foi vencida, pelo menos a guerra espiritual, quando o homem se reconcilia com Cristo, com o Pai por meio de Cristo. Mas somos nós aqueles que temos que propor, antes que essa guerra interminável vaze o tempo da vida humana e chegue a toda a eternidade, onde aí não mais haverá oportunidade de reconciliação. Quem são aqueles que vão permitir que, nesse caso, a reconciliação antecipe a guerra? Somos nós. E somos nós, se cuidarmos da nossa motivação, da nossa mensagem e do propósito comportamental da nossa vida, de sermos pequenos cristos diante da sociedade que precisa se reconciliar com o Senhor. Eis aí o desafio, irmãos. Em tempos de guerra e de paz, escolhamos a face da reconciliação, porque quando não escolhemos essa face, a outra é a face da guerra, porque guerra e paz, diplomacia e guerra são faces da mesma moeda. Quando não escolhemos uma, escolhemos a outra. Que Deus nos abençoe. Amém. Curve sua cabeça por um instante e lembre talvez dos pequenos ou dos grandes conflitos nos quais você está envolvido. Lembre que talvez o grande desafio da sua vida não é resolver o problema entre Israel e o Irã,
sobre o qual você gasta alguns bons minutos do dia vendo como é que estão os desdobramentos. Talvez você não consiga resolver nem mesmo os grandes conflitos no seu ambiente de trabalho. Talvez você precisa cuidar dos grandes, pequenos conflitos na sua realidade familiar. E eles não são fáceis de resolver, porque as pessoas que mais amamos também são aquelas que têm mais potencial de nos machucar. E então surge uma mágoa, um ressentimento que em algum momento vai eclodir numa guerra dentro de casa. Quem sabe hoje é tempo de você dizer assim: como eu posso, mesmo tendo razão ou achando que tenho razão, propor reconciliação? Não é forte aquele que não busca, não é forte aquele que evita a reconciliação. Forte é aquele que busca a reconciliação. Vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, conscientes de que o Senhor pode aplicar a Tua palavra conforme Tu bem queres, para que ela seja eficaz em nos fazer lembrar aquilo que precisamos compreender da Tua vontade para nós. Isso Tu fazes, ó Pai, de maneira única, singular. A Tua mensagem é a mesma e ao mesmo tempo é aplicada individualmente a cada um de nós. Por isso eu te peço, aplica ao coração de cada um de nós, nos fazendo lembrar o que a nós diz respeito diante daquilo que ouvimos, nossas atitudes, pensamentos, palavras, aquilo que de uma forma ou de outra nos faz comprometidos na nossa reconciliação, no nosso ministério de reconciliação que o Senhor nos deu. Ajuda-nos, ó Pai, a refletir e a tomar atitudes condizentes com a nossa missão. É assim que nós te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.